Fala, meus amigos terráqueos, vocês foram abduzidos pelo canal ViOVNI. E o meu entrevistado de hoje aqui é o meu amigo, meu parceiro, Lucas Cunha. Lucas, você tem 28 anos, Isso. Trabalha com fotografia, editor de imagens, é músico também. Sim. E antes de você me contar a tua história, eu sei que tem uma outra pessoa da sua família, sua irmã, que também teve um contato aí, né? Contato visual. E me conta, antes de contar a sua história, que é muito bacana, me conta como é que foi o contato de primeiro grau, né? Um contato visual da sua irmã. Tá. Eu era criança e a minha irmã, ela tinha umas amigas que tinham casa em Biúna. Sempre em janeiro e fevereiro ela viajava com as amigas, passava uma semaninha e voltava. Como na época não tinha WhatsApp, então a gente ficava esperando ela voltar para contar, né, as histórias, contar o que aconteceu. Bons tempos. Bons tempos. E eu lembro dela voltando de viagem e contando que ela teve esse contato visual com uma nave, né? Ela viu o clarão no céu, ficou por alguns segundos, que pareciam minutos, porque foi uma coisa impressionante para ela. E dali, a única que teve essa percepção assim, de que era realmente uma nave foi ela. Parecia que ela realmente tinha o entender, não sei, né, de... Ela fez o contato. Ela fez contato. Ela entendeu que era uma coisa não identificada, que não era avião, não era balão. E aquilo me impressionou, né, de um lado positivo. Ela te contou isso quando você era mais novo? Isso, ela contou pra minha mãe e eu tava junto. Ela não contou diretamente pra mim. Você era criança? Era criança, E eu sempre, depois dessa história, aquilo ficou na minha cabeça. Foi passando os anos e eu fui fazendo pesquisa, fui me aprofundando. Não tanto, mas o suficiente para me tranquilizar de que isso é possível, né? De que existe mesmo. E algumas pessoas têm o privilégio de ter contato visual, contato físico, enfim. Ou até um contato astral. Contato astral. Que no caso é o seu contato. O seu contato foi, como na Bíblia dizem, arrebatado em espírito, né? Quando a pessoa é levada para um outro lugar, mas não fisicamente, né? Isso. E em espírito, ou, como a gente pode dizer, no sonho também, né? Tem muitos casos de pessoas que têm sonhos muito vívidos e que é do seu caso. Isso aconteceu há 10 anos atrás, 2013, certo? Exato. Então me conta aí como é que foi esse sonho, que foi um sonho diferente, tão diferente que você se lembra dele muito bem até hoje, né? Isso. Me conta aí. Foi uma manhã diferente, porque a gente dorme, né? E o sentido do dormir é você acordar relaxado, acordar disposto para o dia acontecer de uma forma, né, saudável. E esse dia eu acordei muito cansado. A primeira coisa que você notou de diferente, eu falei, pô... Acordei cansado mesmo, fisicamente, como se eu tivesse feito uma maratona, né? Porque foi um cansaço até gostoso, vamos dizer assim. E aí, no momento que eu tive a consciência de que eu estava muito cansado, o sonho veio na minha cabeça. Lembrei do meu sonho na hora. Estava na cama ainda. E eu lembrei, o sonho aconteceu já eu numa maca. Não tive a sensação da viagem em si. Eu acordei na maca. Um ambiente muito claro, muita luz, como se fosse uma sala cirúrgica mesmo, de cirurgião. Mas eu sabia que aquilo ali não era uma sala humana. Ela tinha uma cor metálica? Uma cor metálica. Parecia inox, inox. Parecia inox, a sensação de ser de inox mesmo, a sala inteira. Muito claro, você não via de onde vinha a luz, você não via um foco de luz, mas era muito claro. Isso, era muito claro, mas é como se a luz viesse do chão. Do próprio ambiente. O ambiente, porque não tinha um foco, não tinha uma lâmpada. Sim. Sabe, E eu sentia como se ele estivesse trabalhando no meu corpo. E ao mesmo tempo eu não pudesse vê-los. Eu sentia mexendo fisicamente, mexendo no meu corpo, muito no meu pé. Muito no meu pé. Ia subindo. Só que eu não estava preso, mas eu também não conseguia ter contato visual. E isso a noite toda, trabalhando no meu corpo.
trabalhando. E os seres realmente você não se lembra, você não chegou nem a ver Não, não se lembra. Não, eu... no momento que eu acordei, eu tentei buscar na memória, mas eu não tive mesmo... Lembrança. Ou foi apagado, porque eu tenho eu acredito, mas ao mesmo tempo eu sempre coloco assim, eu não quero ver. Eu falo, não, eu acredito, mas acho que se eu pudesse escolher de aparecer na minha frente, eu não gostaria. Sim. Eu sou um pouco impressionado com cenas, não sei, né? Porque o cinema coloca o ET, criaturas muito... Eu me lembro, assim, muito vívido aquele filme Sinais. Sim. E acho que, se eu não me engano, a única aparição é aquele do Atrás da Casa, que ele passa muito rápido. Aquela cena me deixa impressionado. Então, pra mim, eles são daquele jeito, então eu escolho, se eu pudesse ter o contato, eu não gostaria de ter esse contato. Os sinais, inclusive, é muito baseado em casuística ufológica, né? Tem os agroglifos, os sinais das plantações, né? Isso. Tem os seres meio... criaturas, lembra um pouco o ET de Varginha, tem até uma passagem no Brasil, eles até citam isso, o Brasil. Essa passagem do Brasil. Exato, que ele aparece andando assim na... Essa passagem que me assustou, porque na época eu era criança, na época desse filme. Então essa cena me impressionou, tirou meu sono, assim, sabe? Tipo, da imagem, não do ser em si, mas a imagem que construíram dos ETs, né, no caso. Mas tem uma coisa muito marcante, muito interessante da sua história, que quando você acorda, você vai falar com o seu irmão. Isso, porque foi um fim de semana, foi de sexta para sábado, meu irmão costumava passar de manhã para tomar café, e eu contei para ele esse sonho. E ele também, eu não sei ao certo se ele teve algum contato, mas eu sei que ele também gosta desse assunto, se interessa muito. E eu contei para ele, eu falei, cara, essa noite tive um sonho, expliquei tudo isso que eu contei agora, e acordei muito cansado, cara, com uma sensação desgastante mesmo. E ele, nas pesquisas dele, ele viu que pode ser que a pessoa que tem contato tenha uma marca. Eles deixam uma marca, né? Uma marca, um implante, enfim, alguma coisa. E ele notou 3 picadas aqui atrás da orelha, assim, no pescoço. Não era picada de mosquito, não era... aranha, nada disso. Era como se fosse agulha, como se fosse... 3 picadas. 3 picadas. Uma do lado da outra. Bem do ladinho da outra. Como se fosse uma seringa com 3 agulhinhas juntas, assim. Bem pequenininho. Ou seja, uma evidência física. Uma evidência física. De que alguma coisa que você não estava com aquilo antes, aquilo coçou depois, você se lembra que aquilo chegou a coçar? Não, eu não mexia. Não coçava, não mexia. Não contava pra ninguém também. Ele me falou aquilo e eu fiquei com uma sensação de... Eu não quero passar, tipo, de mentiroso ou história, exato, sabe? Exato. Perder o meu tempo, assim, contando algo que alguém não vai botar... E é exatamente por isso que eu gosto tanto de entrevistar as pessoas que tiveram algum tipo de contato, porque a maior parte das pessoas para quem você vai contar isso, provavelmente não vai acreditar, né? Sim. Então, até porque não tem um conhecimento, não sabe o quantas evidências parecidas que existem, né, no fenômeno da abdução. Vou contar para vocês aqui rapidinho 2 casos que tem um pouco a ver com o caso do Lucas aqui. Um é da Paula Smith, uma britânica, 52 anos, ela mora no norte da Inglaterra, cidade de Brentford, e ela teve o primeiro contato em 1982, ela era criança, e de lá para cá ela teve mais de 50 contatos, né? E durante esses contatos, em uma das vezes, ela ficou com uma marca triangular também no rosto, e com uma marca digital das mãos dos ETs que teriam pego no braço dela e deixado uma marca, né? Essa história vocês podem pesquisar aí no site da revista UFO, estou até com a camisa da revista UFO aqui. Tá lá, vocês podem procurar, só botar lá Paul Smith, né? E vocês vão encontrar. E outro caso mais famoso, que as pessoas ficaram com marcas, né? O famosíssimo Operação Prato, que na época teve o nome de chupa-chupa, exatamente porque os OVNIs, os ETs, abduziam as pessoas e deixavam marcas, né? Porque os OVNIs lançavam um raio na pessoa, um raio paralisante, e depois lançavam um outro raio no qual eles puxavam sangue dessas pessoas, né? Provavelmente para fazer algum tipo de pesquisa e tal. E essas marcas eram muito evidentes e eram comprovadas pelas pessoas
que os médicos da região então que viram isso aí. O caso da Operação Prato, famosíssima, né, que foi divulgada em 1997 pelo então Coronel Irã G. Holanda, que já estava aposentado do Exército, né, isso aconteceu em 1977. O Coronel Irã G. Holanda espera se aposentar 20 anos depois, quando ele finalmente procura o pessoal da ufologia. Caso você goste, passar na Rede Globo e tal, caso muito famoso, Operação Prato. Então, é isso, Lucas. Queria falar para vocês aí, se você aí também tem alguma história parecida, conhece alguém que tem uma história, entre em contato com o canal aí, entre em contato comigo, Fred Seco, nas redes sociais, ou aqui no canal ViOVNI. Gostou dessa entrevista, gostou dessa história? Ativa o sininho, notificações, dê um like, compartilha com a galera. E é isso aí. Lucas, muito obrigado. Valeu mesmo, obrigado, cara. Acredito Obrigado. em você. E quero acreditar na sua história. Manda a tua história pra mim. Exato. Um abraço, amigos. Valeu.